Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui quem tá falando é Ju Freire, do canal da Mística Flor. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Você que é amante de baralho cigano, que gosta de aprender, que gosta de saber sobre as cartas de formas diferentes, com olhares diferentes, fica ligado nesse vídeo que nós vamos dar continuidade aos significados das cartas. Mas antes, vamos falar um pouquinho, sim, todo vídeo eu falo, porque eu sou uma mãe coruja, do meu baralho Naturalis Lenormand. Então, se você tiver vontade de adquirir o Naturalis, é só entrar em contato comigo. Aqui na descrição do vídeo você acessa o link para estar adquirindo o baralho. E também o meu livro, né? As Cartas Ciganas e o Mundo Natural, em parceria com a queridíssima, maravilhosa Tânia Durão. Um livro que contém significados, que vai muito além dessa simbologia, que traz um olhar voltado para a natureza, dessa comunhão com o mundo natural, dessa percepção de como a natureza está inserida dentro das cartas e no nosso cotidiano. Então vale a pena conferir esse material. Mas agora, sem mais delongas, vamos aos significados das cartas, porque hoje nós vamos falar de algumas cartas que eu particularmente sou apaixonada. Inclusive, né, falando das cartas hoje, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a carta do caixão também. E aqui no canal você já encontra um vídeo todinho sobre a carta do caixão, falando sobre as diferenças entre os términos que o caixão traz, entre os términos que a foice traz. Então tem um vídeo bem aprofundado para você que quer saber um pouco mais sobre o significado da carta do caixão e as suas diferenciações com a carta da foice. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a simbologia e comentar um pouco sobre o contexto da carta da serpente, da carta do caixão, né, como eu já tinha falado com vocês, e da carta do buquê. Então essas três cartinhas, elas fazem parte de contextos diferentes, né? Se a gente, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui um pouco diferente para vocês. Tô fazendo um vídeo aqui num trio, né, uma tríade. Contextos diferentes por quê? A carta da serpente é uma carta que fala da fauna, né? É uma carta que traz características muito relacionadas aos nossos instintos pessoais, né? Os animais, eles trazem essa força, a nossa relação com o mundo, a nossa potência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a forma muitas vezes como a gente reage diante da vida. Então, o caixão é uma carta que veio trazendo um compartimento criado pelo homem, né? Um objeto da natureza. E esse objeto que serve para abrigar um corpo sem vida, para que esse corpo não fique exposto. Então, ao longo do tempo, o caixão ele foi trazendo essa característica de abrigar um corpo para que esse corpo não ficasse exposto e se conectasse às ritualísticas dos funerais e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente. E também a carta das flores, né? A carta do buquê ou das flores, como alguns chamam, trazendo a característica da nossa flora. Então, falando sobre os vegetais, sobre essas interações, lembrando que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas lembrando que as flores são partes do vegetal para reprodução, para que essa flor ela gere o seu fruto, para que esse fruto nasça, para que esse fruto alimente outros animais. Então, quando a gente começa a estudar o baralho cigano dentro dessa perspectiva do mundo natural, a gente começa a entender que as cartas são indissociáveis, que as relações que acontecem no baralho também acontecem na nossa vida, também estão presentes em nós. Então essas relações, elas são relações indissociáveis, são relações conectadas, como se fosse uma grande teia, e tudo em cada lugarzinho, cada coisa no seu lugar, servindo a uma função determinada que vai ajudar o todo, que vai ajudar o coletivo. Então fica ligado nesse vídeo, que hoje o vídeo tá maravilhoso. E, gente, não deixe de se inscrever de novo nesse canal, compartilhar esse vídeo, comentar e, me seguir no Instagram também. E se você quer fazer cursos comigo, se você quer agendar o seu horário de atendimento comigo, aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar o link para te direcionar para o caminho certo. Vamos começar falando sobre a carta da serpente,
que é uma carta que eu particularmente gosto, né? Quem me acompanha aqui no canal, quem me segue nas redes sociais, quem já tá comigo há um tempinho sabe o quanto eu sou apaixonada por esses animais. Vocês sabem também que de formação eu sou bióloga, eu trabalho com educação ambiental, eu trabalho com ensino de ciências, com biologia, então a parte do mundo natural é muito presente no meu cotidiano. E as serpentes, gente, elas têm um poder tão magnífico, né? Se a gente falar dessa carta enquanto animal, as serpentes são animais de sangue frio, ou seja, não são animais parecidos conosco, né? Que nós, como mamíferos, nós temos o nosso corpo quente, o nosso sangue é quente. Então a gente não precisa de uma fonte externa de calor, entre aspas, para poder fazer com que o nosso metabolismo funcione. Claro que a gente precisa dessa fonte de calor, que é o sol, para a produção de vitamina D, para a absorção de vitamina D, no caso, né? Mas os répteis, né, as serpentes que fazem parte do grupo dos répteis, precisam do sol para se aquecer, precisa de uma fonte externa de sol, né, no caso de calor, uma fonte externa de calor, o sol, para poder fazer com que o seu metabolismo funcione. Então são animais de sangue frio, são animais que não, de forma geral, né, com exceção de alguns grupos, não exercem cuidado parental com as suas crias. Então, se eu não me engano, existe uma serpente que ela cuida dos seus ovos ali no seu ninho, mas não são animais com vínculos afetivos, né, com a sua prole, com a sua cria. São animais mais frios nesse sentido, que é da natureza desse animal. São animais que só gastam energia com o que é necessário, porque, por exemplo, uma serpente que é peçonhenta, né, e aí a gente tem que falar sempre de animais venenosos e animais peçonhentos. Animais venenosos são animais que possuem no seu corpo veneno que, ao contato com esse animal, você pode ter alguma reação. Animais peçonhentos possuem aparelho bucal para inocular essa peçonha. Então, serpentes, aranhas, né, centopeias, que eu não sou fã, lacraias, que eu não gosto, mas respeito, né, na medida do possível, mas são animais peçonhentos que trazem aí o seu aparelho bucal ou alguma outra parte do seu corpo para inocular a peçonha, no caso os escorpiões também. Então as serpentes, elas têm esse aparelho para inocular essa peçonha, e essa peçonha, ela só é inoculada quando esse animal precisa caçar, precisa predar. Então ele vai usar a peçonha para poder imobilizar a sua presa, para fazer com que essa presa fique ali paradinha para que ela possa se alimentar. Então a energia, esse veneno, né, essa peçonha só é gasta com o que é necessário. E aí a gente já tira um grande conselho dessa carta: gastar energia com o que é extremamente necessário. Claro que a gente sabe que a simbologia dessa carta é atribuída a inveja, falsidade, maledicência, falatório, fofoca, intriga, né? A carta da serpente tem uma bagagem muito vasta de densidade. E isso não se dá somente por causa das suas características de interações da sua natureza, mas também porque essa carta, né, esse animal, ele historicamente, biblicamente, ele é associado à serpente que perturbou Eva no paraíso, que fez com que Eva se alimentasse do fruto proibido, provasse esse fruto proibido, que era o fruto do quê? Querer ser igual a Deus ou superior a Deus em poder. E Eva come esse fruto, atentada muito pela serpente. Então a serpente, ela vem como um bicho, né, que é temido pela sua natureza peçonhenta, por essas características atribuídas a essa mitologia. A serpente, ela também traz um poder muito grande. Essa carta, e eu sempre gosto de falar isso, ela é atribuída à deusa Lilith, né? Porque Lilith, na mitologia judaica, Lilith era um demônio, e aí eu vou falar muito rapidamente sobre isso, né? Que seria a primeira esposa de Adão, e existem alguns livros muito bons que vocês podem encontrar sobre essa história. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a bibliografia indicada, porque somos, né, dessas, gostamos de leitura. Mas essa serpente, que seria atribuída a Lilith,
seria a primeira esposa de Adão. Então, ela saiu do paraíso porque ela ousou questionar a igualdade de gênero. Então, ela queria ser igual a Adão, ela não aceitava que Adão tivesse superioridade em termos de poder dentro do paraíso. Ela queria que as coisas fossem feitas de igual para igual, principalmente no que diz respeito à parte sexual, à parte desse empoderamento. E aí é que entra a serpente. Porque, segundo essa mitologia, Lilith aparece para Eva, atentando Eva no paraíso, no formato de uma serpente, né, sinuosamente, né, a serpente tem a sinuosidade, as serpentes exercem encanto, fascínio há milênios, muitas culturas veneram serpentes como deusas, como deuses, atribuem a serpente cura, transmutação, o processo de Kundalini, né, a subida da serpente para alinhamento dos chakras, alinhamento com a energia sexual, com essa potência. É uma carta que também traz esse aspecto da sexualidade, mas essa carta, voltando à história de Lilith, né? Então, essa carta fala que Lilith estaria lá no paraíso, na transfigurada de serpente, e ela tenta Eva. E da forma como ela tenta Eva, oferecendo esse fruto proibido, era oferecendo a Eva o poder, a liberdade de ser igual a Adão, não tão somente igual a Deus. Porque se a gente pegar a passagem, né, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, nós já somos iguais, né? Nós já temos essa igualdade no sentido da palavra, né? Então a Lilith aparece para Eva e fala: olha, você pode ser poderosa, você pode sentir prazer, você também tem esses direitos. E aí Eva começa a acender aquela luzinha e aí Eva sucumbe às intempéries do poder, do empoderamento. Então essa é uma outra versão para falar sobre a mitologia da serpente. Existem muitas outras, mas de fato é uma carta que fala de transmutação, né? A serpente, enquanto animal, ela troca de pele, ela precisa fazer a equidise para que ela transmute, para que ela cresça, porque senão ela não consegue crescer. Então ela deixa a sua pele para trás para seguir a vida dela. Ela é extremamente direcionada, só gasta energia com o que é necessário. Ela é mimetizada, ela fica na natureza e muitas vezes a gente não vai ver. Se a gente fizer uma trilha, muitas vezes você vai passar por cima de uma jararaca, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro e jararacas são serpentes muito comuns aqui nas florestas da Mata Atlântica, que ficam ali, elas têm hábitos de ficar nas folhagens. Se você não tiver ali com alguma coisa para fazer barulho nas folhas para elas saírem, é capaz de você pisar numa jararaca e não ver, né? Então são animais que se mimetizam, se camuflam, ou seja, ficam invisíveis e só vão atacar se sentirem ameaçadas, né? Se sentirem coagidas com alguma coisa. Então essa é uma carta que não vem falar só sobre questões relacionadas à traição, falsidade, porque a gente pode associar a traição de Eva, né, no paraíso, mas vem falar de empoderamento, de força, de liberdade, de transmutação, de poder, magnetismo pessoal, direcionamento, objetividade. E fechando a nossa carta da serpente, uma carta que não vem trazer só pra gente aquela questão tradicional, né? Como a gente conversou, da traição, da intriga, da fofoca, mas também fazendo com que a gente tenha um olhar para o que essa carta vem trazer enquanto objetividade, né? Direcionamento, assertividade. É uma carta que fala muitas vezes para a gente ser como essa serpente, né? Ser mais frio, mais calculista, ou seja, isso não quer dizer, né, que a gente tem que prejudicar as pessoas para conseguir o que a gente quer, jamais, né? A gente tem que fazer o bem sempre, mas pra gente muitas vezes priorizar os nossos interesses, não perder o foco dos nossos interesses, né? E fazer o que for preciso no bom sentido para alcançar aquilo que a gente precisa alcançar, ter visão, né? Calcular cada etapa, planejar tudo muito bem, demandar energia com aquilo que é preciso, com aquilo que é necessário. Então é uma carta que traz muita discussão, muito debate, traz aí uma gama de possibilidades e é uma das minhas cartinhas preferidas, porque, gente, eu amo de paixão esses animais. Aqui a gente atribui a términos, a finais de ciclo, né? E a gente vê por aí uma romantização muito grande dessa carta. Gente, o caixão é uma carta que fala de morte, de ponto final, de colocar fim nas coisas. O caixão, ele fala do que é vazio, do que é inexistente, do que já não tem
mais vitalidade, do que já não tem mais essência, que se perdeu, que não existe. Então a gente precisa entender essa carta como uma carta que fala sobre processos de finalização, né? E aí eu já comentei com vocês que tem um vídeo aqui no canal, é só você procurar aqui nos vídeos que vocês vão encontrar, para poder entender um pouco mais desse caixão, desse término em relação ao término da foice, né? Que são cartas muitas vezes que podem trazer confusões. Então, o que é esse caixão? Primeiro, como eu falei para vocês, o caixão, né? No estudo que eu trago para vocês e que eu faço para vocês dentro do universo cartomântico, né, minha contribuição, por assim dizer, a essas cartas e na literatura, né, gente, porque eu tenho muito orgulho disso, eu separei essas cartas, separei a carta do caixão como uma carta atribuída a objetos, né, objetos criados pelo ser humano. Então, esses objetos que são criados pelo ser humano são objetos para facilitar a sua vida, para facilitar as suas experiências, para facilitar a sua rotina, para facilitar e acomodar muitas vezes, né? A casa para proteger, para acolher, a chave para trazer segurança, para fechar uma porta, guardar um segredo, o livro para guardar conhecimento, para passar conhecimento, né? Para registrar histórias e fatos, né? E sair um pouco da oralidade, sem tirar a importância das culturas e das etnias que trabalham, passando a sua vivência de geração a geração, obviamente, mas trazendo um olhar daquilo que vem para agregar a vida do ser humano. Então, o caixão, ele vem como instrumento, né, como um objeto de guardar um corpo, abrigar um corpo sem vida, proteger um corpo sem vida, proteger das intempéries, proteger do mau cheiro, né, proteger muitas vezes do contato, da exposição externa. Então, o caixão, a gente pensar nesse caixão mecanicamente, é isso. Um objeto criado para guardar um corpo sem vida. Ponto, né? Um corpo desfalecido. Mas o que é esse corpo sem vida? Se a gente pensar nos processos da biologia, né? Ou seja, se a gente pensar no que é a morte biológica, quando o seu corpo, ele perde a vitalidade dele, quando você morre, né? Quando a pessoa morre, ou quando um animal morre, um vegetal morre, esse corpo, que é uma matéria orgânica, ou seja, tem sua composição carbono, né? Mas não vou dar aula de biologia aqui para vocês, mas falando que é uma matéria orgânica, esse corpo, ele vai começar a se decompor, ou seja, a se transformar. Ele vai deixar de ser um corpo X para passar nessa decomposição, nesse processo, a passar a ser outro composto, né? Ele começa a se decompor. E esse composto que é formado dessa degradação dessa matéria orgânica leva nesse processo a participação de muitos agentes, né? Agente físico, agente biológico, então micro-organismos, chuva, sol, vento, então uma série de coisas, né, que vão estar atuando ali para que esse corpo sem vida ou para que esse vegetal sem vida seja decomposto. Fungos, como eu falei, dos micro-organismos, né, animais que são, como a gente fala, animais que se alimentam desse corpo sem vida, insetos, aves, enfim, tantos outros, né, dentro dessas cadeias de decomposição. Então, essa morte aqui, ela vem falar dessa morte física. Só que quando essa morte física ela acontece, né, tô falando desses processos de decomposição e tudo mais, essa matéria orgânica na natureza, ela não vai ser perdida. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Guardem essa frase, né? Nada se perde, tudo se transforma. É uma frase que cabe perfeitamente na carta do caixão. E eu falei pra vocês da romantização quanto a essa carta, de falar o caixão é uma transformação, o caixão é aquela mudança que vai mexer profundamente com a sua vida, vai sacudir a sua vida. Não é uma transformação bonitinha, não é uma transformação linda que vai acontecer na sua vida. É uma transformação que vai passar por um processo, é um processo de transformação. E que para acontecer esse processo precisa finalizar ciclos, romper, quebrar barreiras, quebrar padrões, né? Deixar o antigo para trás e ir rumo ao novo. Enfim, então esse corpo ele perde essa essência, essa vitalidade e na natureza vai virar adubo,
né? Então, a partir desse composto orgânico que se forma, novas formas de vida vão surgir, novas plantas, lembrando, gente, que a natureza é todinha conectada. Então, as árvores vão liberar seus frutos vão liberar suas sementes, as árvores vão liberar suas flores, né? As árvores que colocam flores, porque a gente também tem vegetais que não tem flores, mas de forma geral, né? Falando assim de uma forma mais acessível, para que todo mundo entenda um pouquinho desse processo. Então, essas flores abrindo, e a gente vai falar sobre as flores na carta do buquê, mas só pra gente ter noção, essas flores abrindo, se transformando em frutos, e esses frutos liberando sementes, animais comendo esses frutos, essas sementes sendo dispersadas nesse solo rico nesse composto orgânico que foi produzido a partir de matéria orgânica que morreu, né? Então, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, o caixão, ele não tem essa visão tão romântica assim, não pelo menos para mim, tá bom? Então, quando o caixão sai numa tiragem, vem falar de finalizações, de términos, de rompimentos, de questões que estão assim, por exemplo, você tá no relacionamento, um relacionamento que tá vazio, uma relação que já não está trazendo mais aquele amor, aquele âmago. Quer dizer que não haja amor? Não há nesse momento a priorização desse afeto. Então, o que é preciso fazer quando essa carta sai? O que você precisa olhar quando essa carta aparece, né? É muito o questionamento. Aonde está faltando vitalidade, aonde está faltando energia, aonde está faltando colocar um direcionamento, colocar clareza, colocar sensibilidade, colocar atenção. Então, o caixão, ele também traz essa roupagem. E fala, obviamente, das finalizações. E lembrando, né, que o caixão é uma finalização que acontece de longa data. O que acaba aqui, nessa carta, não acaba de repente, né? O caixão, ele não fala de processos que, acabou. Não. Está no processo de finalização, está chegando ao fim, chegou ao fim. Mas para chegar ao fim, foi uma longa batalha. Então, às vezes, aquela relação que você insiste, mas não tá tendo fruto, não tá tendo resultado, um trabalho que às vezes você tá insistindo numa área que não é a sua área, você só tá tendo dor de cabeça porque você insistiu em determinada coisa que não tá trazendo pra você o resultado esperado, a satisfação esperada. Então o caixão, ele vai falando daquilo que já não tá mais fazendo sentido pra gente, né? Como se a gente falasse assim, opa, peraí, cheguei num ponto da minha vida em que eu preciso entender o que vai fazer sentido pra mim e a partir daí começar uma nova jornada. E se a gente falar dessa morte no aspecto espiritual, né, independente da religião, independente da religiosidade, mas para a maioria das religiões, a morte, ela não é um fim. A morte, ela é apenas uma etapa para a vida eterna, né? Para quem acredita em reencarnação, como eu acredito, você vai morrer, você vai passar pelo seu processo, né? Em outra, podemos assim por dizer, em outra atmosfera, né? No astral, ou você vai para outro universo, você vai para outro mundo, né? Você vai passar por um processo de aprendizagem, né? De aprendizagem, de mudanças, né? De treinamento, até você poder reencarnar de novo. Cada doutrina vai trazer o seu olhar quanto à reencarnação ou quanto à não reencarnação, mas, né, falando aqui um pouquinho da minha visão. Então, você vai estar apto para começar uma nova vida, mas para você começar uma nova vida, para você refazer essa vida, é preciso que você se desfaça da vida anterior. Então, aqui fala muito pra gente aprender a liberar velhos padrões, liberar coisas que não fazem sentido, coisas que não estão em consonância com os nossos ideais, coisas que não estão mais acompanhando o nosso desenvolvimento, gente. Simplesmente, às vezes a gente tá ali num lugar, ou com pessoas, ou em relacionamentos, ou em situações, querendo que aquilo ali traga frutos, né? Querendo que aquilo ali cresça, floresça, e não vai porque não tem mais o que fazer, né? Então é uma carta que vem trazer essa reflexão pra gente. Então a morte aqui também significa vida, também significa possibilidade de recomeçar, tá? É uma carta polêmica, é uma carta que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tirar pra gente,
quando a gente vai tirar num jogo, porque a gente pode ser tendencioso, né, a querer olhar essa carta e sair matando todo mundo na nossa tiragem. Então é uma carta que requer atenção. E como que a gente vai saber o que essa carta vai dizer? A partir do treino, a partir da prática. Gente, a gente só consegue, na nossa vivência enquanto cartomante ou enquanto estudante ou enquanto admirador do baralho, né, uma pessoa que tá nessa missão de estudar as cartas e jogar, jogando. Teoria, curso, livro, vai ajudar muita coisa, porque vai ampliar o seu olhar. Então, vai te trazer o conhecimento teórico, vai te trazer embasamento, vai te trazer vivência, vai colocar em você essa vontade de aprender cada vez mais, e não se limitando, claro, só ao baralho, né? Porque a aprendizagem, ela é constante e ela é interdisciplinar e multidisciplinar. Isso é fundamental a gente falar. A gente estuda cartomancia, a gente não fica só na cartomancia. A gente vai estudar muita outra coisa, né? Tudo vai fazer sentido na hora da nossa leitura. Mas da gente entender que a carta, ela só vai fazer pra gente sentido a partir do momento que a gente pratica. Então essa é uma das dicas até que eu dou pros meus alunos, principalmente: treine, jogue pra si todo dia. Vou de contra o que muitas pessoas falam: não jogue pra si, jogue pra si. Jogue todo dia pra si. Ah, mas tem método que eu não consigo ver pra mim. Eu também, mas eu continuo fazendo, porque é a minha prática diária comigo. O baralho, né, vou pegar um baralho que tá fechadinho aqui. O baralho, pra mim, ele é um instrumento de orientação. Então, quando eu tenho dúvida, quando eu me sinto desorientada, eu busco as minhas cartinhas para me orientar. E claro, eu busco meus colegas também, né, gente? Porque tem coisa que a gente precisa ter um olhar mais isento. Mas o que eu tô querendo dizer aqui para vocês é que se você não praticar, se você não treinar, não adianta fazer curso, não adianta ler. Se você não praticar, não jogar todo dia, não reservar um tempinho na sua rotina para você desenvolver esse hábito de conexão com as suas cartas. E aí conexão não é da ritualística toda, não. É conexão de tirar uma carta ao dia, ver o que essa carta fala para você, ver se teve coerência a sua interpretação, como que a carta trouxe, ver se o seu dia foi conectado à carta, onde se conectou, se foi no sentido literal, se foi no sentido subjetivo, né? Então é importante a gente também ter esse olhar e essa atenção quanto ao nosso estudo de cartomancia e qualquer outro oráculo que a gente se propõe a estudar. Eu tô falando isso porque eu comecei a estudar tarô também, né? Mas eu vou falar, vou pra outra carta, senão eu vou ficar aqui falando um monte de coisa, conversando com vocês pra caramba, porque quando eu começo a falar, quem me conhece sabe que eu não paro, né? Então, voltando, né, aos nossos estudos dos significados, carta do buquê, que é uma carta, né, linda, maravilhosa, gente, uma carta que traz alegria, traz leveza, traz cor, traz encanto, traz carinho, traz afetividade, traz beleza, sutileza. Então é uma carta muito doce, né? E se a gente pensar nessa flor, como eu falei tanto aqui nesse vídeo, desde o começo para vocês, sobre o reino vegetal, né? Sobre as flores são parte do vegetal que servem para reprodução. E essa reprodução em plantas que têm flores são estruturas adaptadas evolutivamente para atração. Então, olha outro significado para essa carta: atração, né? Que atração? A cor, o cheiro, a forma, para que insetos sejam atraídos para essas flores, para que eles entrem lá no meio dessas flores para pegar néctar, né? Ou seja, para comer pólen também, mas de forma geral para entrar ali no meio dessas flores e pegar o seu néctar ou comer o seu pólen, mas ao visitar outras flores, levar pólen de uma flor para outra e fecundar outras flores. Então, esse processo de fecundação, ou seja, esse processo de uma plantinha ficar grávida, né, uma plantinha que tem flor ficar grávida, é um processo que depende de organismos para fazer isso, ou seja, a gente não consegue viver sozinho, né? É uma carta que fala que a gente não é feliz sozinho. Claro que nós temos que ter o nosso momento de solitude, de individualidade, o momento em que a gente se reconecta conosco, que a gente coloca a cabeça para pensar, que a gente medita, que a gente reflete, mas ela fala que as interações são necessárias. Então, as flores necessitam dos seus insetos, dos seus agentes polinizadores, né, dos seus insetos, do tempo, muitas vezes, vento,
do clima, no caso, né? Vento, mamíferos, como morcegos, passarinhos. Então, animais que estão indo ali usar dessa flor, se alimentar e assim propagar esse pólen, essa plantinha, gerar novos descendentes. Então, essa flor, ela vai crescer, vai ficar gravidinha e vai se transformar num fruto. E esse fruto vai servir de alimento para pessoas, para animais, para fungos, para insetos, né? Para vermes e para uma série de outros organismos que estão presentes na natureza. E esse alimento, esse fruto, ele tem uma semente, como eu já tinha falado, que vai cair na terra, naquela terra que foi adubada ali pelo caixão, né? Pela morte. Então, nova vida vai se fazer. Então, essa carta é uma carta de vida, é uma carta que fala de beleza, de sutileza, de interação, de ser grato, de oferecer apoio e de estar aberto a receber também, né? Por que estar aberto a receber? Muitas vezes a gente recebe elogio, a gente recebe presentes do universo, de pessoas, e a gente não se sente merecedor. E essa carta fala que você é merecedor. Não importa o que. Foi no lugar, ganhou uma caneta, ganhou um chaveiro, ganhou um café, você é merecedor. Se o universo te presenteou, aprenda a agradecer. Então, o buquê traz essa sutileza, essa leveza. É uma carta, né? Como é um buquê, então existe até uma música do Criolo que fala o seguinte, eu gosto muito desse trecho porque fala: buquê são flores mortas, né? E o que são flores mortas? A partir do momento que você monta um buquê, você intenciona o que você quer com esse buquê. O buquê, ele tinha muito simbolismo, né? A cor, a planta, a flor escolhida, o aroma também escolhido, né? A gente pensar na Idade Média, o buquê ali, a questão da higiene também, né? Se informem sobre isso, para poder dissipar um pouco daquele aroma das pessoas que não tinham hábito de tomar banho com frequência. Mas as flores, cada flor tem uma simbologia, cada flor tem um contexto, cada cor tem uma representação, né? Eu vou até chegar mais pertinho aqui para vocês verem um buquê do meu baralho. Meu baralho trouxe para vocês algumas flores que eu sonhei com elas há muito tempo atrás, com muitas flores e exatamente desse jeitinho, dessas cores. E cada cor falando de alegria, alto astral, leveza, né? O roxinho aqui trazendo conexão com esferas divinas, o branco pureza, o rosa amor, o laranja energia. Então trazendo essa conexão que o reino natural traz pra gente, que as flores trazem pra gente alegria, beleza. Então é uma carta que vem falar pra você: se deixa levar pela beleza do mundo, veja a beleza no mundo, né? Pete já fala, eu sei que lá no fundo há tanta beleza no mundo. Então, deixa essa beleza invadir você, perceba o belo, seja gentil, seja delicado, distribua as flores, né? Ai, mas eu tenho que aceitar tudo. Não é aceitar, mas é ser gentil, é ser educado, né? É dar bom dia quando você sai, é agradecer quando alguém é gentil com você, quando alguém te oferta alguma coisa. Então é uma carta que ela vem falar das gratificações, de você ser grato, de você agradecer e das pessoas te agradecerem e você aceitar também. Fala sobre presentes, né? Aquilo que as pessoas nos dão. Fala sobre a beleza, sobre a parte estética, sobre o autocuidado, sobre a autoestima, sobre o empoderamento do nosso feminino, da nossa conexão com quem nós somos, da nossa parte exterior. Se eu tô bem comigo mesma, né? Se eu me sinto bem, obviamente eu acabo externalizando isso para quem me vê. Então, qual é o primeiro impacto que eu passo? Qual é a sensação que eu passo quando as pessoas me olham? Claro que a gente tem que se importar com o que os outros acham da gente, mas qual é a imagem que eu tô passando quando eu me mostro? Qual é a imagem que eu tô passando de mim? Qual é a imagem que eu tô trazendo sobre a minha persona externa, né? Então fala sobre aparência, sobre autocuidado, sobre delicadeza. É uma carta leve que traz positividade e tem uma tendência nas tiragens a responder sim, a falar que ok, vai dar certo, confia no processo, você é merecedor, por isso você está recebendo. Meus amores, chegamos ao final desse vídeo, falamos de cartinhas lindas, né? Cartas poderosas, potentes, transformadoras, que trazem conselhos importantes para as nossas modificações.
cartas que vão muito além da simbologia tradicional. E quanto mais, né, eu tenho conversado com vocês sobre a importância de estudar, mais a gente vai abrindo o nosso olhar e ampliando o nosso campo de visão, entendendo que a carta pode ser subjetiva, desde um animal peçonhento que entra na sua casa, como já aconteceu comigo, e que pode oferecer algum risco, desde o falecimento, infelizmente, de alguém, ou o término de algum processo que pode ser bom, que pode ser ruim, a finalização de alguma coisa, e o recebimento, a gratificação, né, as bonificações daquilo que você é merecedor, que recebeu porque merece, e aprender a agradecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever no meu canal, ativem o sininho, compartilhem com as pessoas que gostam de baralho. A minha meta, eu não vou nem falar que eu vou tentar, né? Mas a minha meta é publicar para vocês vídeos todas as sextas-feiras, né? Eu sempre converso aqui com vocês que a minha rotina é bastante corrida, porque eu divido a minha rotina com atendimento, com a minha profissão de educadora ambiental, professora de ciências, de educação básica, com a maternidade, com a minha casa, né? Dona de casa, que raiz virginiana, que gosta de fazer as coisas do seu jeitinho. Então, é uma vida dividida entre atendimentos, então é uma vida bem apertadinha, então muitas vezes eu realmente não consigo publicar vídeos, mas a meta de 2023 é publicar um vídeo para vocês a cada sexta-feira, e a gente vai finalizar o nosso mini curso aqui, né, de baralho cigano, para quem tá aprendendo, para quem tá gostando. Tô recebendo um feedback muito maravilhoso de pessoas que estão gostando dos vídeos, falando que os vídeos eles saem um pouco da esfera mística, né, e a intenção realmente é aproximar vocês do baralho, aproximar o baralho da realidade, do cotidiano, daquilo que é concreto, material, porque mesmo que sejamos espíritos, né, habitando esse corpo, a gente também vive aqui nesse plano físico. Então a gente também precisa entender esse contexto, sair um pouco do tudo é magia, do tudo é espiritual, né, do tudo alguém fez pra mim, alguém jogou em mim, e entender que a carta ela é muito mais, ela é muita coisa, ela pode responder coisas diferentes para pessoas diferentes, em situações diferentes, e o que vai fazer de você um profissional de excelência ou vai trazer para as suas leituras excelência e assertividade é simplesmente a conexão que você cria com as suas cartas na prática, que inclui estudo e o jogo. Eu fico por aqui, um grande beijo, uma excelente semana e me sigam para mais vídeos e mais conteúdo.